acelerado. Então, é claro que isso aí é uma infiltração tão grave quanto aquela que foi feita pela KGB a partir dos anos 30. Talvez seja mais grave ainda. Por quê? Porque esse negócio de teologia da libertação, toda essa ala esquerdista da igreja, ela tem uma identidade visível pela qual você a reconhece. Agora, esse camarada, ele foi montar isso exatamente no centro, no coração, quer dizer, da igreja que é fiel a Cristo. Da igreja conservadora, da igreja tradicionalista. Para quê? Olha, Santo Agostinho já dizia isso aí, que todos os pecados, né, se apegam ao mal para que se realize. Só o orgulho, a soberba demoníaca se apega ao bem para que o bem pereça. E foi exatamente isso que fez esse filho de uma puta chamado Maciel Degolhado, com a ajuda de Álvaro Corcoeiras e outros e não sei mais quantos. Né? Por exemplo, eu sei que aí no Paraná tem um tal de Padre Celso que andou pegando vários alunos meus e levando para essa merda. Né? Eu cheguei a pensar durante o tempo desconfiar um pouco desse Padre Celso. Aí depois falei, não, eu estou julgando ele mal, até pedi desculpa. Ele falou, joguei isso mal. Agora estou pedindo desculpa, ele tem pedido desculpa. O Padre Celso dizendo, não presta. Quem quer que trabalhe para esse Legionário de Cristo não presta. Vocês são todos cúmplices desse Marcel Maciel. Porque mesmo depois de revelados os crimes, vocês ainda continuam falando do carisma do fundador. O carisma fundacional. Olha, carisma fundacional é o carisma que o fundador de uma ordem religiosa transmite a seus discípulos ao longo dos séculos. Como, por exemplo, os franciscanos se beneficiam do carisma de São Francisco, os beneditinos do carisma de São Bento, e assim por diante. Agora, vamos dizer que vocês todos estão se beneficiando do carisma de Maciel Degolhado? Fora, seu porcoeira, vai a merda! E vocês que são católicos e que estão me ouvindo, vocês que são líderes de organizações católicas, vocês têm obrigação de exigir, de cobrar do Vaticano uma punição exemplar e até o fechamento dessa entidade. Porque eu não vejo como consertar uma porcaria dessa. Tem que fechar a entidade e os membros bem intencionados têm que ser integrados em outras ordens religiosas, porque não é justo que eles sofram pelo pecado e pelo crime que eles próprios foram vítimas. Então, vocês têm que fazer isso pelo seguinte. Essa turma tem um monte de defensores no Vaticano. E por defensor, por boa razão, vocês devem ter lido na revista Veja a entrevista do padre Gabriele Amott, que é o maior exorcista do mundo, dizendo que rituais satânicos estão sendo praticados dentro do Vaticano por bispos e cardeais. Isso quer dizer, o nosso Papa está cercado de traidores. Cercado. Não é para confiar em ninguém. Gente, não confie em alto funcionário, não confie em secretário de Estado, não confie em ninguém. Nessa altura, o Papa quer fazer a coisa certa. Foi ele que reabriu o inquérito que estava fechado. Ele que mandou investigar. E ele quer sanear essa coisa. Agora, a resistência que existe a isso dentro do Vaticano é uma coisa assombrosa. E você tem a obrigação de dar apoio ao Papa para fazer a coisa certa. Então, escrevam para o Vaticano. Façam abaixo-assinado. Vocês que são representantes de entidades católicas, pessoal do Opus Dei, pessoal da TFP, pessoal da, sei lá, qualquer organização que seja. Eu não represento organização nenhuma. Eu represento somente a mim mesmo. Tá entendendo? O que não é uma grande coisa. Até, mas vocês que têm alguma liderança na comunidade, vocês têm obrigação de dar apoio ao Papa antes que a excelente intenção que ele tem de buscar a verdade, de punir os culpados, seja sufocada sob pressão de pessoas interesseiras e malignas. Vocês têm obrigação de dar o reforço para o Papa. Olha, parece que a profecia de Malaquias está se cumprindo. No fim, o Papa fica isolado em Roma, cercado apenas de poucos discípulos fiéis que o apoiam. Eu não sei se é isso mesmo que está acontecendo, mas se essa é já a realização da profecia ou se é apenas um ensaio geral. Mas a situação agora é essa. Peraí, tem alguém na linha. Vamos ver. Quem está na linha aí? Alô? Alô? Olavo? Eu? Doutor Olavo, aqui está falando Silvério de Belo Horizonte. Sim. Eu me tornei aluno do senhor há pouco tempo e gostaria de agradecer ao senhor as lições que o senhor tem dado a parcela aí da população do Brasil que está tentando superar esse estado de coisas. Gostaria de agradecer e dar o parabéns inicialmente. Muito obrigado. Professor Olavo, eu gostaria de perguntar ao senhor o que o senhor acha dessa notícia que acabou de ser veiculada no Globo News da indicação da autoridade palestina para que o Lula se torne o próximo secretário-geral da ONU. Eu vou comentar esse assunto daqui a pouco. Assim que eu vou pedir para você um pouquinho de paciência.
Eu comento isso daqui 2 minutos. Mas deixa eu terminar o negócio que eu estou falando aqui do Legionário de Cristo, isso é uma coisa essencial, tá bom? Te agradeço, assim que eu terminar, eu entro no seu assunto. Tá, obrigado. Muito obrigado. Então, o que eu estava dizendo, gente, é o seguinte. Você tem que dar mão forte ao Papa, porque ele está querendo corrigir essa situação, limpar essa sujeira toda. Mas tem muita gente contra ele. O secretário de Estado, atual secretário de Estado, é um ardente defensor dos Legionários de Cristo. Aqui nos Estados Unidos tem lideranças católicas importantes, George Weigel, que é talvez o intelectual católico de mais ampla audiência, não é o maior de todos, mas o de mais ampla audiência, é um defensor dos Legionários de Cristo. Porque ele reconhece, houve um pecado, houve um crime e tal, mas tem o carisma. Carisma é o caralho, isso não é carisma, porra. Isso é carisma no sentido popular. Sentido popular, carisma é a atração que o indivíduo, às vezes maligno, exerce sobre pessoas, grupos e às vezes nações inteiras. Por exemplo, Hitler, sabe-se, líder carismático. Né? Lenin, líder carismático. Fidel Castro, líder carismático. E esse filho da puta desse Álvaro Porqueira continua usando a palavra carisma, tá certo? Jogando com duplo sentido. É claro que o Marcel tinha carisma no sentido que Fidel Castro tem. É uma figura atraente, atrativa, até hipnótica, tá certo? Mas carisma, no sentido que a palavra tem na doutrina católica, esse sujeito jamais teve. É uma blasfêmia usar a palavra carisma com relação a isso. Quer dizer, o carisma dele atraiu os meninos para a cama dele, atraiu o próprio filho, tá certo? Para que ele violasse o próprio filho na sua própria cama. Dizer que esse negócio não é diabólico, então você não sabe o que é diabo, você não entende merda nenhuma religião. Dizer que isso é apenas pedofilia? Não, meu filho, isso aí é satanismo. Isso aí é a blasfêmia deliberada, constante e contínua ao longo de 50 anos, destruindo a igreja por dentro, sob os pretextos mais lindos e sublimes. E depois, esse pessoal, por exemplo, eles gostam de, eles encantam as pessoas com essas grandes manifestações coletivas, junta gente num monte de estádio, você vai lá fala meia dúzia de besteira, e sai todo mundo chorando e dizendo, o padre fulano, seu porcoeiro é santo. Ele está se aproveitando da ingenuidade de um bando de idiota. Você não pensa que cara, por ser rico, é inteligente, não. Se enganaram o Carlos de Lima. Bom, Carlos de Lima é um homem bom. Todo mundo no médico sabe que o Carlos de Lima é um homem bom, bem intencionado. Agora, chega um filho da puta desse lá, né, faz o Carlos de Lima dar uma choradinha, o homem já assina, toma lá um cheque de $1 milhão, $2 milhões, $10 milhões. E do mesmo modo estão enganando um monte de gente. Então, e são todos culpados. Todas as pessoas que são dirigentes e que têm função de liderança, por grande ou pequena, dentro da organização, são todos culpados, porque todos têm a obrigação de denunciar. E, na verdade, ajudar a tapar a boca das vítimas. Veja, quem está falando essas coisas não são meninos que foram abusados, são homens de 60, 70 anos que estão contando aquilo que se passou na sua juventude, que estragou, destruiu a sua vida, tá certo? E que a denúncia foi sufocada, primeiro, por esse maldito, satânico voto de silêncio, e depois por perseguições judiciais movidas sob a liderança do seu Porqueira. Tá certo? E só agora, com um atraso enorme, a coisa começa a aparecer. E a gente imagina o Papa sozinho no Vaticano, cercado de filha da puta por tudo quanto é lado. Tá certo? E vocês aí que se dizem católicos, né? Vocês têm que se mobilizar para defender o Papa. Agora nós vamos ver quem é católico e quem não é. Porque o sujeito assim, no Brasil está cheio de gente assim, se ele lê uma frase que parece que não combina diretamente com a doutrina da igreja, né, embora seja dito num contexto completamente diferente, onde a comparação não é possível, esse cara não é católico, ele é agnóstico, não sei o quê. Começa com essa frescura, essa viadagem doutrinal. Mas na hora da ação, o que eles fazem? Eles ou se omitem ou apoiam o que não presta. Por exemplo, tem gente que diz, nós não podemos denunciar isso porque a igreja é conservadora, vai nos desmoralizar. Eu digo, meu Deus, é a nossa casa que a gente tem que limpar primeiro, não a casa do vizinho. É a igreja tradicionalista, essa é que tem que, em massa, se levantar e exigir as cabeças desses filhos da puta da Organização Legionária de Cristo e Regnum Christi, cujo nome já em si é uma blasfêmia. Então, mobilizem-se.